Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Bernardo e esse é o Midcast número 1 com o meu grande amigo, irmão e dono da Docs Conversation Course, Ivo Docs. Fala pessoal, Tá prazer tendo o estar aqui nome com dele. vocês. Prazer estar aqui com o meu amigo Bernardo. Vai ser ótimo participar aqui do podcast. Exatamente, estou muito feliz por refazer esse Midcast porque o primeiro ficou uma merda. Deixando bem claro, pessoal, eu vou esconder o vídeo, por isso vocês nunca vão ver o outro. Mas vamos lá. Vamos lá, cara. Primeiro, eu queria começar essa conversa basicamente tratando desde o início, tipo, qual é a tua história? Por que tu tá aqui? Por que tu fez esse local que a gente tá nesse momento? Que, por sinal, isso aqui é a sala dele, tá? Aqui na Docs Conversation Course, que se localiza em Cabo Frio. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre como funciona as aulas de imersão em inglês aqui da Docs, vocês vão ficar muito felizes. Pode continuar. Serão todos muito bem-vindos aqui na Docs. Com certeza. Eu sempre fui apaixonado pela língua inglesa, desde que eu me entendo por gente, né? Eu venho de uma família humilde, a gente tinha como a principal fonte de renda um quiosque no bairro Gamboa, para quem daqui conhece como Rua dos Biquínis, né? Uhum. E meu pai, hoje em dia, funciona meio que um shopping a céu aberto, mas meu pai já trabalha lá há mais de 20 e tantos anos, quase 30 anos. Né? Então eu fui criado fazendo isso, vendendo água de coco, caldo de cana. E Cabo Frio, por ser uma cidade turística, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? É uma porcentagem relativamente pequena de turista internacional, mas tem. Então quando eles iam na Gamboa, aquilo me chamava muita atenção, porque eu queria entender o que aquelas pessoas ali estavam falando, né? E parecia ser uma parada meio muito, assim, como é que se fala? Longe da minha realidade, algo inalcançável, né? Pô, os estrangeiros, né, loiros de olhos azuis, parece estar aceso, assim, e a gente que é brasileiro, mas, né? A gente olhava assim, caraca, o que aqueles gringos estão falando, né? Isso é uma perspectiva de alguém de classe pobre, no caso alguém que tem o background pobre, enxerga quando vem os estrangeiros, né? Também de pessoas de outros lugares do próprio país, assim, você fica curioso, tal, como que é lá, tal. E, enfim, isso me acendeu essa curiosidade, né? Só que eu não tinha dinheiro para pagar por um curso de inglês. Sempre estudei escola pública, família pobre e tal. E aí, uma vizinha, ela dava aula de inglês, ela comprou um valor pequeno, né? E com ela eu aprendi o básico, né? A me apresentar, enfim, inglês básico do básico mesmo. Só que eu gostei tanto disso que eu comecei a estudar por conta própria, né? E ir atrás da fluência sozinho. Até porque eu não pude continuar os meus estudos com ela. Fiquei com ela em torno de 3 meses, tal. Fiquei 3 meses, parei, voltei e fiquei mais 3 meses. Então, total somente de 6 meses. Então, eu queria continuar, mesmo sem condição financeira. E aí, eu comecei a me dedicar bastante tal, e fui aprendendo o idioma. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz amizade com um americano. A gente ficou, tipo assim, trocando muita ideia, 3 meses ali, conversando e tal. E nessa época eu já era fluente. Então essa experiência acabou me ajudando a melhorar ainda mais a fluência, pronúncia, sotaque, tudo isso. E com 18 anos eu comecei a dar aula particular de inglês. E quando você dá aula, você meio que aprende 2 vezes. Você está sempre revendo coisas que você já aprendeu. Você se força, cria uma disciplina maior porque você assume uma responsabilidade de ensinar outras pessoas. Só que eu acabei ficando muito bom nisso. Eu fiquei muito, muito bom nisso. E Real. e aí as pessoas começaram a me procurar mais e mais. Então o que era aula particular, daqui a pouco eu acabei trabalhando em cursos de inglês também, né? Com 18 para 19 anos. E dali minha visibilidade aumentou também. E eu não usava nada de Facebook, essas coisas assim, somente para coisas pessoais mesmo. Nunca divulguei nem nada. Nunca falei para ninguém, olha, eu sou professor de inglês. As pessoas falavam, vinham até mim e eu ensinava inglês, né? E aí eu tinha a prova real. Pessoas que faziam as aulas comigo aprendiam e ficavam fluentes.
Então, esse seria meio que o momento embrionário da metodologia que hoje eu chamo de subliminal grammar, que eu foco em fazer a pessoa falar inglês sem dissecar detalhes gramaticais, porque eles são, de primeira instância, inúteis. Você tem uma diferença entre você saber o idioma e saber sobre o idioma, né? Perfeito. Por exemplo, aqui na Docs nós temos vários alunos que são formados em letras, né? Formados em letras, que teoricamente são professores que poderiam ensinar qualquer pessoa a falar inglês, né? Foram para a faculdade, se formaram em inglês, letras em inglês e português, mas não são fluentes. Isso é a prova, né? Você chegou a fazer faculdade, né? Eu fiz um semestre, mas eu vou chegar lá e vou explicar o porquê que eu fui fazer e porquê que eu saí. Então, não é raro essas pessoas que estão se formando ou já formadas em letras virem para a Docs. Para, de fato, destravar o inglês, aprender de fato a falar, porque elas foram condicionadas ao longo da vida delas a estudar sobre o inglês. O que é uma preposição, o que é um artigo, o que é... Enfim, toda parte gramatical eles aprendem, mas a fluência é uma habilidade à parte, né? A fala é uma habilidade à parte. Eu costumo comparar isso mais ou menos aí à academia. Se você vai à academia e pega a sua rotina e só lê e vai embora, você não treinou. Você só foi lá, olhou o papel, tem que fazer isso. Ok, tu já sabe da teoria. Mas o resultado só vem com a prática. E é uma prática induzida. Né? Você tem que fazer isso ativamente, todos os dias. Porque é no mesmo grau de proporcionalidade. Se eu falo português todos os dias, por que eu não posso falar inglês todos os dias também? Mas nem sempre tenho alguém para praticar. Então, pratica consigo mesmo. Pega o espelho, começa a praticar na frente do espelho. Não, e hoje em dia você tem a quantidade de aplicativo... Tem trocentos aplicativos. Para poder conversar com os outros, né? Para poder conversar com os outros. Que acabou de chegar aí o Clubhouse, ele tem um monte de sala em inglês. Sim. Isso não faltam recursos hoje em dia. Só que aí que entra a questão até da Docs, né? Poxa, como que a Docs consegue ser bem sucedida, sendo que tem tantos recursos aí, aplicativos e tal? Porque a Docs ela não foca somente no inglês. A gente foca no melhoramento pessoal. O pessoal vai achar, começou o coaching agora. Não é isso. As aulas, elas giram em torno de debate de forma muito livre, né? E para você debater num idioma, no outro idioma, no segundo idioma, né? Você tem que ser muito bom. Você tem que ser pica naquele idioma. Então você tem que ter um ambiente que vai estruturar esse caminho para você. Porque por exemplo, só o fato de eu falar com nativos já melhora o meu inglês? Melhora em alguns aspectos, em outros não. Porque depende do grau de desafio que é colocado para você. Se a conversa vai ficar girando em torno de coisas do dia a dia, ou sobre o Brasil, tal, o vocabulário necessário para aquele tipo de conversa, você vai aprender. Entendi. Ou vai pôr em prática. Mas quando se trata de política, filosofia, religião, coisas mais complexas, então de fato você precisa aprender com professores em um ambiente que te possibilita chegar lá. É isso que a gente faz aqui na Docs. Né? E outra coisa também, por exemplo, uma pessoa que não fala inglês ainda, né? Ela vem para cá e a gente identifica qual que é o que está travando essa pessoa. Se são inseguranças e tal, uma pessoa que é insegura ela não vai pegar o telefone e vai começar a conversa com estrangeiros. Ou até brasileiro, pessoa que essas pessoas não conheçam. Né? Então aqui a gente faz um trabalho de dar as ferramentas para esse aluno trilhar esse caminho, dar os primeiros passos de uma forma guiada. Ele sabe exatamente o que esperar, entendeu? Então esse é o diferencial da Docs. Além de ser um ambiente imersivo, né? São 2 horas de aula por aula, mas além disso o aluno pode chegar a qualquer momento aqui, ele vai ser atendido em inglês e pode ficar aqui praticando inglês com quem entra, com quem sai. A gente tem um lounge aqui que é para isso, né? Então... Também tem um incentivo à criatividade também, né? Que tem a questão lá do Fun Friday, que você gosta de aplicar bastante, que faz parte da sua gramática, da sua metodologia.
né? Exatamente. A gente tem a Fun Friday, né? Não só a Fun Friday, tem os workshops também, que começam 1 da tarde e vai acabar lá 8 horas da noite. Toda sexta-feira tem, fixo. Então os alunos vêm, pode chegar aqui 1 hora da tarde, sair às 8 da noite, começando um workshop, termina outro, e assim vai até o final do dia. Então a gente proporciona ao nosso aluno uma experiência do que seria viver lá fora. Porque o maior problema e o maior desafio para quem é um doxer é conseguir desassociar falar inglês com estudar da mesma forma que você estuda biologia, geografia, matemática. Ou seja, enxerga o inglês como se fosse uma matéria de escola. Porque ao longo da vida, a gente aprende isso na escola, né? Daqui a pouco é aula de matemática, depois é aula de inglês. Então sempre a gente foi condicionado a enxergar inglês como se fosse uma matéria. Tipo um código, né? Por exemplo, tem os códigos, tipo, o código de matemática, código de inglês, e aí código de português, e aí a pessoa depois não compila esse código. E é exatamente por esse motivo que as pessoas acabam, toda vez que elas querem aprender inglês, elas acabam estudando sobre o inglês. Uhum. E o adulto, ele gosta muito de perguntar o porquê dos porquês. A gente, quando aprende português de forma natural, né, com a nossa primeira língua, a gente não sai perguntando por que se usa isso e não aquilo. E foi exatamente essa assimilação natural, através da repetição, que a gente atinge a fluência da língua portuguesa. E a gente está se comunicando em português agora. Perfeito. Né? E o processo não é diferente quando você quer aprender qualquer outro idioma. Obviamente que tem os desafios que você não está morando num país que fala nativamente, oficialmente, o inglês. Mas você consegue sim criar e estruturar um ambiente para poder se tornar fluente. Né? Uhum. Que nada tem a ver com a questão de estudar. Da mesma forma que você estuda matemática, geografia. Então todo mundo fala assim, eu estou estudando inglês. Não, você não está estudando inglês aqui. Aqui você está aprendendo. E estudar está dentro do aprender. E ambos não são a mesma coisa. Entende? Perfeito. Se você fosse, por exemplo, desenhar um círculo, desenhar um círculo bem grande, isso é aprender. Você desenha um pontinho dentro desse círculo, isso é estudar. É menor. É um dos aspectos, mas não é o todo. Por exemplo, o aluno que vem aqui mais cedo para a aula dele e vai se deparar com outros alunos ali, ou até os monitores que ficam rondando todo o prédio para guiar os alunos, se comunicar e tal. E ele vai puxar um assunto em inglês com você, e desse assunto vai puxar outro assunto e tal. Então você começa a viver aquilo de uma forma muito natural, entendeu? Uhum. E esse é um dos diferenciais aqui também. Eu acho que é uma coisa que eu percebo, porque eu estudo aqui na Docs também, então sempre quando eu ficava aqui às vezes no lounge, quando eu tinha que esperar, porque eu cheguei muito cedo pra aula, a parada mesmo era você ficar conversando com o pessoal, porque ninguém ia ficar, nossa, você errou o verbo to be, hein? Tipo, a parada não é isso, velho. Exatamente. Fala, torra tudo que você sabe de vocabulário, sabe? Torra tudo. E aí depois a pessoa, se quiser te dar um toque, ele fala, não, tenta usar dessa forma aqui que eu acho que vai ficar melhor. Ela te dá, mas tudo, e esse é o ponto, é tudo em inglês. Até o toque que ela vai te dar é em inglês. Isso volta àquela questão da inibição, né? Quando a pessoa não tem confiança, se ela chega no ambiente, ela está sendo corrigida a todo momento, a cada fala que ela dá... Chega a ser chato, né? Isso condiciona ela toda hora a saber o porquê dos porquês. Não, agora eu tenho que falar she does instead of she do, because... she is a third person singular form. Therefore, whenever I want to say she does, it's supposed to be with does and not with do. I mean, tá, beleza. Isso a gente explica em aula, mas bota bastante repetição em prática para que o aluno pegue isso. Eu até brinco, né? Eu faço uma comparação com Goku e Vegeta, né? Que eles se fundem para formar um outro... Gogeta, né? Nossa, que nome horroroso. Aí eu brinco o seguinte, pessoal, pega o does e pega, vamos supor, a ação principal é play. Junta. É Goku e Vegeta. Vai surgir uma outra coisa. Então, does and play, plays. Aí o pessoal, caraca, tal. Aí aprende a conjugar certo. Mas é de uma forma muito lúdica, prática, entendeu? E dessa forma os alunos aprendem de verdade. E a gente, por exemplo, não faz o que a gente chama de correction on the spot, que é a correção no ato. Então, por exemplo, o aluno tá lá falando. Aí fez um erro. Aí a gente fala, não é assim, é assim. Não, a gente não faz isso aqui. Isso é abominável. Por quê? O principal problema de alguém que está aprendendo um segundo idioma já é o medo de errar.
É inibição, né? Pra você fingir. Exatamente, cara. Então, se o cara tá tentando já o seguro idioma e você vai ficar corrigindo o tempo todo, eu não tô fazendo apologia ao erro. Mas eu entendo quais são as fases daquela pessoa. Então, eu sei que aquela pessoa no início, ela vai precisar falar she do, ao invés de falar she does. E vai indo, até que o momento ela começa ela desenvolve a capacidade de se analisar sem que isso venha prejudicar a sua comunicação. Uhum. Porque muitas pessoas aí, de repente, tá ouvindo esse podcast agora ou assistindo no YouTube, vai se identificar com o que eu vou falar agora. Pô, eu sei falar, eu sei o que eu quero dizer, mas quando eu vou falar, eu travo. Ou eu chego, eu quero construir uma frase, mas eu fico com dúvida se eu tenho que usar essa palavra ou essa aqui. Por quê? Tá muito preso às regras gramaticais, com medo de errar. Meu irmão, abre essa boca, erra. Entendeu? Fala o que você tem que falar. Basicamente. A gente não tem gente que fala, pô, Brema, porra, você tá aprendendo inglês, cara. Abre a boca e fala, entendeu? E depois de um tempo vai lapidando isso. Só que fica impossível de corrigir erro se ele não for cometido. Exatamente. É o que eu penso também. Então primeiro você comete o erro, vai atrás, fala, se destrava, entendeu? E depois, conforme o tempo for passando, você vai lapidando, né? Você vai afiando essa faca, né? A faca ficou cega? Afia, entendeu? E é isso. Aí como que é feita a correção aqui, por exemplo, né? A gente anota algumas questões que a gente acha relevante ali para a aula, se o aluno errou e tal, e a gente vai depois no quadro, sem falar qual foi o aluno que errou, e faz uma correção de forma geral. Porque a mesma dúvida, né? Pode ser dúvida de todo mundo. Então, dessa forma, a gente consegue trazer para o aluno um ambiente seguro, livre de ficar fulano de tal fala inglês melhor que você, você errou. Não, a gente não faz isso aqui, entendeu? E o aluno que sabe que ele viu que ele sabe que ele errou, mas ele tipo não vai querer, né? Aí você pega e fala, não, isso aqui é dúvida para geral, né? Tipo, necessariamente foi você que falou. Exato. Né? Então acho que muda um pouquinho também o peso. Porque esse negócio do medo é uma coisa que eu percebo muito quando eu entro na sala do pessoal que é mais beginner, né? Que, tipo, eles têm aquele negócio, tipo, eu não sei falar. Ele fica tum. Tá várias vezes tentando. E aí, quando ele consegue falar, ele sente até um negócio, tipo assim, cara, consegui me expressar, entendeu? É um alívio, até feliz, né? tipo, Quase um orgasmo. A pessoa sente um orgasmo, assim, caraca, funcionou, mano. É isso que eu queria falar. Cara, entendeu? isso é uma parada que eu tô pensando com isso, que isso é um processo que é até bem natural, assim, pra quem trabalha com empresa, né? Obviamente você também. Que, tipo assim, a gente prefere errar e saber qual é o resultado disso pra depois consertar do erro, do que ficar esperando alguém te ensinar, que é uma parada que tá acontecendo muito, é o pessoal comprando muito curso e não aplicando nada. E aí não erra, não acerta e não sabe o que vai... É porque o pessoal acha que tá comprando uma fórmula de sucesso. E... Né? O nome é parecido com o negócio, mas não é isso não, tá, pessoal? Não é isso aí. Nem sabia. Não é fórmula de lançamento não, tá? Desculpa, Érico. Mas... Não é isso não. Mas realmente as pessoas, elas quando entram em qualquer curso e tal, né? Tem o boom aí, todo mundo tá fazendo milhões e milhões aí de concursos na internet. Mas aí acaba meio que uma parcela das pessoas que compram esses cursos acho que estão comprando a solução de um problema. Só que se não for aplicado, realmente, né, volta aquela questão de prática. A pessoa compra basicamente, compra teoria, mas esquece de botar de praticar. E, mano, a prática, ela sempre supera a teoria. Sim. Porque é ela que vai comprovar o que funciona e o que não funciona. Cara, uma parada que eu não consigo aceitar é professor de faculdade de administração nunca ter tido uma empresa. Eu não consigo aceitar isso, bicho. Pois é, cara. Como assim? Como é que vai ensinar isso, É complicado pra caramba. Isso, realmente, eu concordo com você plenamente. Você tinha me perguntado sobre faculdade. Então, quando eu trabalhei, antes de eu fundar a Docs, eu trabalhei em outro curso de inglês, que é uma franquia. Eu tinha 21 anos de idade, hoje estou com 28, apesar de ter 45. Pô, tô acabadaço. Eu me destaquei bastante por causa da qualidade do meu inglês e tal, da forma como eu dava aula, da minha didática. E isso meio que acabou incomodando a coordenação, professores e tal, o fato de eu não ter faculdade. Porque todos os professores tinham, menos eu. E aí, para nivelar a situação, eu fui sugerido, entre aspas, né? Sugerido. Bastante aspas, na verdade. A iniciar uma faculdade de letras.
E na época que eu podia pagar era um EAD da vida. Pense num porre, mano. Eu não gosto, tipo assim, eu sempre fui tipo assim, alguém muito crítico em relação às coisas, né? Uhum. Aí eu fiz um semestre de faculdade e quando eu me desliguei da empresa, eu saí da faculdade. Não condeno ninguém que faça faculdade, não é esse o ponto. Quem gosta, gosta. Para quem é compatível, eu acho super bacana. Por exemplo, eu tenho funcionários que estão no momento cursando letras, do meu total apoio. Mas são pessoas que estão vivendo aqui a prática aprendendo a metodologia da Docs. Então, em algum momento, caso seja conflitante, eles vão perceber quais são os princípios metodológicos que são ensinados na faculdade, se de fato eles são aplicáveis ou não. Você pode ter uma ideia aí, mais ou menos, que o Brasil é um dos maiores, se não o maior em número de cursos de idiomas no mundo, mas só 5% da população fala inglês. Então, alguém precisa explicar. Alguém precisa explicar o que está acontecendo, mano. Você tá entendendo? Como assim? Pô, tem tanto curso. Você vai nos confins aí da terra, no Brasil, você vai encontrar um bar, uma igreja da Universal e um curso de inglês. Tá ligado? Ah, merda isso aí. Não quero ser cancelado, porra. Não fui eu que falei, foi ele. Cancela ele. Me cancela aí, Universal. Ai. Glória. Aí... Ó, sou crente, hein, gente? Ó. Ficou com medo, né? Tá doido, né? De Macedo querer me cancelar, cara, tá doido? Ele Aí, compra você e sua casa junto. Não, retiro o que eu falei, não, é isso mesmo. Valeu. Aí, é isso, cara, você vai em qualquer lugar, tem curso de inglês, tem cursinho aqui e tal, e é muito bacana até de ver, no caso, cursos independentes que estão tentando sair do formato e tal, bacana. A Docs teve um destaque muito grande aqui na região porque a gente já começou pelo conceito de fazer custe o que custar, a gente dá o nosso melhor aqui para fazer o aluno falar inglês. O nosso objetivo maior é esse, até acima da questão de lucros. Obviamente que aqui é uma empresa, tem que lucrar, só que o princípio básico da Docs é fazer o aluno falar inglês. E para isso a gente tem que também condicionar a cabeça desse aluno para ele aprender inglês. Porque, sabe aquela ditado, né? Brasileiro não desiste nunca. Mentira, cara. Essa é a maior falácia que existe. O brasileiro desiste fácil. Ele desiste muito fácil. A própria faculdade, né? É um exemplo. Algumas pessoas ainda não se identificam com aquilo que elas querem se formar e tal. E também leva aquela questão de até... tem que seguir aquele padrão para a faculdade e tal. Mas o fato é, começa uma faculdade, 80 cabeças, termina com 8. Sim, né? Tem muito dropout nas faculdades que a pessoa Sim, troca de cara. curso. Sim. Agora, no que se trata de língua inglesa, é muito fácil a pessoa desistir, porque não é um processo fácil. Não que o inglês seja difícil, mas exige disciplina. E nem todo mundo quer ter. Eu acho que também existe o fato de, tipo, como a gente não tem muito contato com a língua inglesa o tempo todo no nosso dia a dia, tem muita gente aí que trabalha que não tem contato com a língua inglesa no horário de trabalho, na hora que vai assistir. Tem gente que assiste Netflix dublada e pro resto da vida. Pois é, isso é uma das coisas que a gente faz aqui também. Esse condicionamento que eu falei é mudar essa cultura pessoal, né, desse aluno. Tem mais acesso às coisas que são de lá, né? É aquela coisa, se você quiser resultados diferentes, você precisa de ações diferentes. Então, minha vida inteira eu não aprendi inglês, aí eu começo a perguntar. A gente faz toda uma análise, né? Tipo, qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Toma um café e tal. Vai no banheiro? Vou no banheiro. Tá, não dá pra colocar 5 minutos no celular, ao invés de você ficar no WhatsApp ou vendo pornografia, que muita gente faz. É um bom ponto. Não dá pra assistir um TED Talk? Será que não dá pra assistir um Jordan Peterson falando e tal? Ou até mesmo os podcasts, tipo o Joe Rogan, por exemplo, que é totalmente, tipo... Cara, esses caras, se você vai tentar procurar conteúdo legendado deles na internet, é horrível. Porque, tipo assim, poucas pessoas vão lá e fazem isso, porque é um trabalhão, né? E a pessoa perde muito conteúdo, cara, muito conteúdo. Até porque, eles traduzindo, eles tiram algumas coisas que o cara falou no momento. Existem coisas, existe a barreira da comunicação também, a barreira linguística, né? Existem coisas no português que jamais serão traduzidas para o inglês e vice-versa. Não tem o mesmo impacto. Não tem o mesmo significado. Exatamente. Por exemplo, I miss you é diferente de eu tenho saudade de você. Estou com saudade. Né? Saudade sendo um substantivo, né?
Enquanto I miss you, eu miss, sinto, né? Sinto falta, né? De você. É diferente, saudade só existe em português, né? Então, a gente pega assim, tá mandando texto, saudades. É simples de fazer isso. Agora no inglês não, né? Quando você fala miss you, parece ter um peso maior até. Porque saudade você pode falar, não, pô, que saudade de você, cara. Não, isso é relativo porque depende de qual... da sensação que foi dada pra você no momento... Na maturação do idioma da tua vida. Tá. Entendeu? Talvez quem consiga sentir o peso mesmo de verdade da diferença entre um saudade e um I miss you é filho de brasileiro que migrou para os Estados Unidos e fala ambos os idiomas e sabe o peso dessas palavras. Que por exemplo, muitas pessoas... Hoje em dia, eu já dou aula de inglês há quase 11 anos, então para mim inglês e português já não fazem mais diferença. Eu falo inglês tão bem quanto falo português. Às vezes até o meu inglês fica melhor do que o meu português. Mas quem consegue dar esse feedback de uma forma muito leal, muito verdadeira, são filhos de imigrantes, por exemplo, que conseguem sentir o impacto de ambos os idiomas, entendeu? Do peso do que é sentir saudade, do peso do que é falar I miss you, entendeu? E quem tá assistindo agora deve estar assim, cara, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Se fosse, a palavra não era diferente, a língua não era diferente. Existem palavras que não vão ser traduzidas e é por isso que a gente acaba usando, aportuguesando, né, palavras em inglês na nossa língua. Aí acrescenta no nosso vocabulário, né? Enfim, sobre... Mas continua, depois você fez o negócio da faculdade lá. Aí o pessoal falou que, tipo assim, você precisava fazer faculdade e você basicamente largou depois de 6 meses. E aí, depois quando você largou por conta que você já estava começando a se posicionar para abrir a DOTS? Porque não foi uma decisão minha começar a faculdade. Eu sempre tive problemas em acatar ordens. Quando eu trabalhava para outras empresas, eu respeitava absolutamente tudo, eu não tinha problema com isso. Mas quando se trata da minha vida, das minhas escolhas, que são extremamente pessoais, o que eu quero ser e tudo mais... a minha reação é tem um conflito ali, né? É o protagonismo, né? Parece que quando você acata a ordem, parece que você tá fazendo alguma coisa para aquela pessoa ter o protagonismo dela, não o seu, né? Tem gente que se incomoda com isso, tem gente que não se incomoda e não tem problema. Mas hoje eu entendo por que eu era assim. Eu entendo porque, na verdade, era para ser empresário e não funcionário. É isso mesmo. Entende? Então, assim, eu acho que cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que vão ser muito felizes trabalhando para outras empresas, sem problema nenhum. Isso não condena ninguém. Tem pessoas que gostam disso e preferem um protocolo, ser seguido e tal, e vão ser muito bem sucedidos, né? E tem pessoas que não gostam do estável. Pessoas que gostam de estão a todo momento com fome de descoberta. Ou até que entenderam que o estável não existe. Não existe, né? Quem cria o estável é só uma percepção exatamente. Que os empresários fazem para poder os colaboradores ficarem tranquilos. Exatamente. Mas a gente tem essa visão. O funcionário não, é como se fosse uma camada, tá ali, bate e volta, né? Tem pessoas que entendem que não funciona assim. Quando chega nessa camada, esse platô, eles quebram esse platô e continuam a partir dali. Caraca, eu falei isso esses dias. Eu comparei esse negócio que você sempre falou do negócio do platô linguístico. E eu falei com exatamente esse ponto aí de tipo... Sabe aqueles caras que compram aqueles cursos, tipo... Como fazer docinho todo final de semana pra ganhar uma renda extra e faz até 3 mil reais, né? Aí tu imagina aquela pessoa que tá começando a empreender. Ou seja, a cabeça dela ainda tá... naquela cabeça de só fazer grana, né? Não tá pensando ainda faturamento, processo, não tá pensando em contratar gente, nada disso. Aí ela chega, quando ela bate esses 3 mil reais que tava sendo prometido no curso, ou passa um pouquinho, ela chega nesse platô de tipo assim, tá, o que eu faço depois daqui? Tem gente que desiste e volta, e tem gente que quando ela passa, aí ela começa a procurar outros tipos de conteúdo. E é exatamente a mesma coisa. Isso é muito louco, cara. No inglês, por exemplo, já que você mencionou a questão do platô linguístico, é que a maioria das pessoas que dizem falar inglês, elas falam inglês, eu estou sendo bem específico, elas falam inglês no nível B1 ou B2.
Ok. não C1, ou seja, nível intermediário. Intermediário. E isso é um platô, por quê? A linha é uma reta. Quando você começa a aprender inglês até o nível intermediário, é uma reta. Quando você chega no nível B2 e quer chegar no nível C1, começa a ser uma escalada. É uma subida. Ela não é linear. Ela não é reta. Ela é uma subida. Por quê? Quando você atinge o nível B2, você fala sobre praticamente tudo do dia a dia. Só que aí se você continua tendo as mesmas atitudes e usando as mesmas palavras, o mesmo tipo de vocabulário, você não existe evolução. É por isso, pessoal, quando você fala assim, pô, eu consigo falar, consigo entender e tal. Tô descrevendo aqui esse avatar, né? Eu consigo entender, eu consigo até falar, falo sobre tudo, mas vou assistir uma CNN da vida, eu entendo 75% ou menos. Tá. Isso é um platô, isso é um sinal de platô. É um sinal que você travou ali naquele nível, não foi além. Ou quando a pessoa não consegue nem escrever, né? Às vezes, tipo, ela sabe o que ela quer falar, ela sabe tudo, ela fala, escuta, mas na hora de tentar escrever também ela não consegue, ou o contrário, porque são, como você disse, são habilidades diferentes. Se uma delas está travada, provavelmente é por causa do platô. Principalmente no que se trata, tipo assim, pô, eu consigo falar sobre tudo. Geralmente, assim, esse é o argumento que os alunos consigo falar sobre tudo. Aí você pergunta pra ele assim, ok, so what do you think about stereotypes? Can you give me some examples, please? Aí a pessoa começa a falar assim, stereotypes are horrible. Stereotypes are... Ao invés de falar assim... Valley Girls. Well, exatamente. Então, ao invés de chegar e começar a falar assim... we often hear that Brazilians are corrupt. And all Chinese people eat dogs. These are all stereotypes. And the problem about stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. Né? Então, vai conseguir expressar de uma forma mais clara e usando o vocabulário adequado para esse tipo de argumento, de situação. Então, o pessoal usa sempre adjetivos que são básicos como good or bad, beautiful, blá 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 blá, good, blá blá blá, beautiful. Ao invés de chegar e elaborar toda... E isso não significa ficar enfeitando o pavão. Não é isso. Uma pessoa realmente que fala inglês fluente, ela consegue, até com 3 palavras, falar exatamente o que ela quer dizer. Ao invés de ficar tentando descrever, usando circumlocution pra poder explicar o que... Ficar rodando e não chega em lugar nenhum, né? Exatamente. Mas eu acho que é também pra você forçar... Porque o que acontece? Vai ter outras... eu tava percebendo que tem muita diferença quando você escuta a pessoa, por exemplo, da Austrália, pra galera da Inglaterra, pra galera, pros americanos. Todos eles têm diferenças de palavras, né? Às vezes tá ali tipo assim... Sei lá, pensa numa can and bin, né? Que seria lixeira pros dois, só que cada um fala de uma forma diferente. Trash can and bin. E aí... Put in the bin. Put in the bin. Essa é a parada, bicho. Tipo, se você não souber o que o cara tá falando, que você vai simplesmente falar, que caralho é bin? Sacou? E tipo, eles só usam mais isso lá. No outro país, não. Então, eu acho que tem esse negócio também de forçar o vocabulário e tem a ver utilizar com a cultura, tem a ver com o idioma e cultura, eles sempre andam de mãos dadas. E um é reflexo do outro, entende? Então, assim, por exemplo, tem o Sapir-Whorf Hypothesis, né? Que é a hipótese de Sapir-Whorf, que fala the language that you speak determines how you think. A língua que você fala determina como você pensa. Aí a gente fica com a dúvida, será que o que a gente pensa reflete na língua ou a língua, de fato, que a gente fala, molda o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Tem um vídeo muito interessante chamado assim Dreaming in Different Tongues, sonhando em línguas diferentes, né? Que é um grupo de pessoas de várias origens assim, diferentes, nacionalidades diferentes, né? Mas que os pais migraram para os Estados Unidos quando eles eram crianças. Então, eles ainda tiveram acesso ao primeiro idioma, no caso o idioma
da família, mas cresceram falando em inglês. Então, tem uma chinesa que conta a história de que quando a mãe dela estava morrendo, ela tinha uma vontade muito grande de falar para a mãe que ela a amava. Mas os pensamentos só vinham em mandarim. E você falar eu te amo em mandarim, de acordo com o que ela disse, tem um peso muito grande, quase impossibilita a pessoa de expressar isso. Falar eu te amo, mamãe. Aí ela conta que a irmã mais nova dela, que era americana, nasceu nos Estados Unidos, né? Era a mais americana de todos da família, saiu correndo em direção à mãe, falando assim, Mom, I love you. Aí ela, eu queria falar isso. Eu queria falar isso. E então, tipo assim, a língua travava. Isso é muito louco. Muito louco. Eu queria falar isso, né? E aí, pessoas também que têm essa experiência de serem imigrantes, né? Morando, né, em outro país. Quando falam o que seria a primeira língua, ela sempre traz uma sensação nostálgica, porque foi a língua de quando eles eram crianças. E acabam, se eles não procurarem praticar mais com a família ou visitar o país de origem, eles podem até ir meio perdendo isso. Não, eles nem acabam perdendo, eles acabam congelando aquele vocabulário de quando eles ainda eram crianças. Infantil, né? Então eles usam, exatamente. Caraca. Eles viram adultos que falam como crianças. Entendeu? Deixa eu ver um pouco mais perto aqui. Eles viram adultos que acabam falando como crianças. E exatamente. Aí, tanto que toda vez que eles precisam falar sobre uma coisa mais séria, tem que usar o inglês. Porque é a língua da vida adulta deles. É a língua do trabalho. É a língua das amizades que eles fizeram morando naquele país, entendeu? E também acontece meio que o inverso, né? Por exemplo, você esquece as palavras na sua língua... na sua língua mãe, língua mãe. E acaba acrescentando. Eu tenho às vezes, cara, a quantidade de palavras que, como eu tô acostumado a assistir muita coisa em inglês, eu sei aquela palavra em inglês o tempo todo. Só que aí quando eu vou tentar traduzir pra poder explicar pra alguém, eu tenho dificuldade porque eu esqueço a palavra. Pô. Aí o pessoal acha que nossa, que babaquice. Mas isso aí ser bilíngue é isso. Você usar os dois idiomas de forma intercalável. O tempo todo, né? O tempo todo, sem problema. Escutar também faz muito bem isso. Porque, tipo assim, daqui que você ainda vai processar pra poder encontrar aquela palavra ali, aquele outro idioma já preencheu aquela lacuna, então você continua o teu discurso ali, entendeu? Obviamente que pra uma pessoa que também uma pessoa que não é bilíngue, ela vai ficar assim, o que você falou? Tal. Aí fica meio difícil. Mas é exatamente assim que funciona. Você acaba usando o teu segundo idioma tal para completar ali o teu discurso. Né? Uma outra parada interessante também sobre essa questão do Sapir-Whorf Hypothesis. Existem 100 variações para a palavra neve em Inuit, que é a língua esquimó. Eu já vi. Maneiro isso aí. Olha que interessante. Na língua, eles conseguem descrever precisamente cada tipo de neve. Pra gente, neve é neve. Aquele troço branco que cai do céu. E se ela tiver amarela, neve mijada. Deve ser. Basicamente. Mas eles têm neve encrostada, neve dura, não sei o quê. Enfim, tudo isso. Isso é muito específico. Porque, tipo assim, eles constroem... pelo menos construir. Eu não sei como é que está hoje em dia, tá, pessoal? Posso estar falando com a minha fonte do cu. Mas eles têm esse negócio de construção tudo envolvendo com gelo, com neve. Então eles precisavam meio que separar as palavras para cada coisa que eles iam fazer. Para ações, né? E para como tá a neve. A capacidade humana de criar é absurda, é infinita, cara. A gente realmente o ser humano é incrível, assim. A capacidade de criar ou de assimilar e refletir na língua aquilo que está ao redor dele. Por exemplo, quando eu trabalhava com meu pai vendendo caldo de cana, o pessoal chegava, pedia o caldo de cana, fazia isso, sempre sobrava alguma coisa na jarra, que o nome daquilo é chorinho. Little cry. Então, how can I translate that to English? Come on, give me a hand here. I don't even know how to do that. Give me a little cry, please. It doesn't work like that. Então,
Valeu, né? Valeu. It's worth it. It's worth it. It's worth it, man. It's worth Pra quem it. não escutou, ele tava falando do exemplo de valeu, tá? É. Eu acho que o pessoal não consegue escutar por causa do... Mas, que, tipo, realmente tem umas palavras assim que Valeu, a gente it's usa worth que... it. Cara, até a forma de você explicar palavras... Porque, assim, o português é considerado uma das línguas mais difíceis do mundo, né? O pessoal fala isso, mas eu não sei se tem de fato comprovação. Língua difícil. É a minha famosa comprovação do cu. Mas, assim, Geralmente quem fala isso é o próprio brasileiro, né? Fala assim, não, português é a língua mais difícil do mundo. Pô, mas porque eu acho que a gente tem muita palavra que fala a mesma coisa. Tipo, é a mesma coisa não. Tipo, é a mesma palavra, só que ela significa tanta coisa que aí o cara, na hora de aprender, ele não sabe nem como falar a palavra. Tipo, sei lá. Porra, não vou conseguir pensar não, senão vou falar merda aqui. Em inglês nós temos os phrasal verbs, né? Que são palavras, né? Que são usadas... Sim. São palavras que nada a ver uma com a outra, que dão um significado totalmente diferente ao sentido original daquela primeira palavra. Por exemplo, come across. Se deparar. Tipo... come across. Come across. Né? Que seria... tipo, across você pensa em come vir, cruzilha, né? Tipo, né? Across do outro lado, né? Tipo, se deparar. Entendeu? Mas aí eu acho que é questão do contexto também. Não, sempre. Sempre é questão de contexto. Igual no português também é sempre questão de contexto. Por exemplo... Se eu falo, tipo assim, a manga. Pô, tô chupando uma manga, porque você tá comendo a fruta. Agora, se eu tô... minha manga rasgou. Você não vai achar que é uma manga rasgada. Ou a palavra como. Você não sabe se é como, tipo, it's like, ou se é como de comer. Né? Eu como. Pensar nisso. Não, tem essas variações. Por exemplo, expressões, né? No caso do regionalismo, tem também o ai do mineiro, né? E tem o ué do carioca. Uai. Eu já vi uma história que esse why vem por causa de americano. Eu acho que eu assisti. Deve ter sido. Tipo, why so? Why so? Why? Why so? Why so obsessed with me? Não sei. Vamos ver. Não sei. Mas vamos voltar lá pra questão da origem da Docs. Aí tu saiu... Quando que foi o momento que tu decidiu sair do curso e pra montar o teu? Eu passei uma fase difícil na minha vida. Eu tive síndrome do pânico, né? E aí eu não tinha mais condição de trabalhar. Eu fiquei uns meses. Eu saí, né? Pedi pra sair, me desliguei lá da empresa. E fui me tratar com psiquiatra e tal. Aí me deram uns remédios lá que só pioraram a minha situação. Aí eu comecei a correr na praia. Então eu corria de Cabo Frio até Arraial do Cabo, nas dunas, pelo menos umas 3 vezes na semana, ouvindo música. Eu tinha um podcast. iPod. Estou com podcast na cabeça. Um iPod Nano, aquele da 5ª geração. Aqueles que roda assim ainda as paradas. Maneiro pra caramba. Tela já colorida. Aí eu usava esse iPod pra correr nas dunas. Porque ele não é um celular, né? Então ninguém ia me ligar e tal. Ia ficar só no meu mundo ali. E aquilo acabou me ajudando muito. O exercício físico me ajudou muito. E aí eu comecei a receber muitos pedidos de alunos, né, de ex-alunos para as aulas. Eu falei assim, cara, vou tentar. Aí nisso, a gente morava nessa época, a gente estava morando em outra casa e coincidentemente ela era uma casa um pouco maior, então ela, nos fundos tinham dois quartos que estavam sendo usados de depósito para um monte de entulho lá. Eu falei, vou transformar isso aqui numa sala de aula. Aí eu falei com um amigo meu, ele me doou uns pallets lá, botei no chão assim, aí peguei colchonete e fiz um ambientezinho maneiro de pallet assim, então ficou até bacaninha. E um primo meu tinha umas carteiras, né, daquelas de... E aí eu comecei a usar, ele tinha 10, me deu. Aí eu comecei a dar aula ali. Aí foi crescendo, isso foi em 10 de março de 2014. E aí a gente começou... eu e Deus, né? Trabalhando nessa parada aí. Eventualmente eu noivei, conheci a Gabriela, né, minha esposa. A gente noivou e tal. E aí ela pegou junto comigo. Até que surgiu a oportunidade de eu alugar uma casa para transformar no curso. E nessa altura eu já estava com em torno de 20 alunos, entendeu? Que era suficiente para pagar pela casa. Eu comecei com 4 alunos.
Aí foi crescendo. Em 2019 a gente chegou a 240 alunos. Foi quando a gente saiu dessa casa que eu aluguei para essa unidade. A gente pegou 80% aqui de um prédio em Cabo Frio. Então, o lugar eu fiz ele com um estilo muito maneiro, uma pegada diferente, nada que lembrasse cursinho, entendeu? Tanto que... Pra não dar aquele sentimento de... mais um curso... Cara, a primeira coisa que eu fiz foi me livrar de carteiras. Eu coloquei cadeira normal, mesmo de acolchoada, né, confortável, sofá, coloquei um sofá para realmente abraçar esse aluno ali, ficar confortável e tal. E o layout da sala é de uma forma em que a gente consiga mover as coisas. Então a gente chama de flexible seating, que é muito utilizado nas escolas dos Estados Unidos, né? A gente abre espaço, ou então pode fechar mais, pega as cadeiras, muda de lugar, pega as mesas, muda de lugar também. Para quê? Para essa sala oferecer a experiência mais imersiva possível, de acordo com o conteúdo proposto. Entendi. Vamos fazer um debate, então vamos alinhar assim, um grupo para cada lado, vamos debater. Vamos fazer uma peça teatral. Abre mais aqui e apresenta ali na frente. Hoje vai ser música. Pega, toca um violão, tem piano elétrico lá em cima também. Bora fazer. Então, tudo dá para modificar de acordo com a necessidade daquela aula. Entendeu? E os professores são muito, muito bem treinados, né? Eu passo a minha metodologia adiante, fico em cima dos professores para oferecer a melhor qualidade para os alunos. E o resultado, cara, é fluência. Não tem pra onde fugir. Se o aluno seguir a risca aquilo que a gente fala, ele aprende. Se ele for corrupto, se ele falar, não quero, tal, não sei o quê, a gente procura nem dar aula para essa pessoa. Entendeu? Então aqui realmente a gente não tá para brincadeira. Estamos para brincar em sala de aula, né? Fazer um action time, que é a hora da ação. A gente coloca os alunos para fazer peça teatral e tal. Ri muito. Mas a gente está aqui para disciplinar os alunos, porque a gente costuma dizer aqui que disciplina e flexibilidade podem e devem andar de mãos dadas. Né? Não adianta ser flexível demais. É autodisciplina também, né? Isso. Desenvolver autodisciplina no próprio aluno. Porque assim, não dá pra eu ficar igual um pai em cima do cara o dia inteiro pra ele poder aprender inglês. Essa não é a ideia. A ideia é que ele mesmo cria essa autodisciplina. Isso é uma parada que eu tô até estudando quando se trata de gestão pra poder trazer isso pra minha equipe. Né? Da questão de sempre estar focando em autodisciplinar o tempo todo. Porque o que acontece? Nem sempre eu vou estar lá. Né? Correto. E nem sempre você vai estar, ou o professor vai estar para poder, obviamente vai estar dentro da sala, tá, pessoal? Tô falando tipo assim, no dia inteiro, tá? Convivendo com aquela pessoa. Exatamente, para poder, sei lá, às vezes botar um podcast para rolar, alguma coisa assim, para poder sempre estar mantendo o inglês, ou às vezes até uma coisa que eu fazia muito, pelo menos que eu lembro quando eu tava aprendendo inglês, eu falava com minha mãe, ela não entendia nada, tadinha. Mas eu falava com minha mãe e achava que ela entendia tudo, entendeu? Eu forçava você, eu falava, mãe, só escuta, não precisa nem responder. Ela, beleza. E aí só balançava a cabeça e era isso. Mas era uma forma de eu pelo menos ficar mantendo, e aí eu acabei depois estudando por conta própria, muita coisa por jogo, e depois eu vim pra Docs. Mas... E aqui também tem uma nossa plataforma online, né? Isso. Então o aluno ele pode praticar 24 horas por dia em casa também. Tem essa vantagem. Tanto o aluno presencial quanto o aluno online, ele tem essa ferramenta à disposição dele para praticar o idioma a qualquer hora. Exatamente. Entendeu? Então não tem desculpa mais. Não pratiquei, não tive tempo. Não, e fora que o cara pode ficar a sexta-feira inteira aqui na escola, se ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser na sexta-feira. Mentira, o que ele quiser não, porque tem os horários lá para cada aula. Contanto cada que seja em inglês, né? A gente não tem nenhum problema não, entendeu? Pode fazer o que quiser. Mas, sim, nós temos os workshops que são com conteúdos específicos, né? A gente trabalha escrita. A gente tem um workshop também de gramática, no caso, para pessoas que já falam o idioma e, já, mais uma vez, não tenham dificuldade de focar um pouco mais na questão das correções, de modo que não venha atrapalhar aquela comunicação fluida, né? Nós temos o de escrita, alunos que de repente gostam de elaborar poemas e tal, ou até queiram ir para uma faculdade lá fora, tem que passar por uma prova de proficiência, tem que escrever redação. Entendi. Então a gente também trabalha isso aqui. Porque também é uma outra parada também, né? Tipo,
Linguagem acadêmica e tal. Tem todo outros que existe linguagem técnica também. Cada um tem essa mudança nesse aspecto. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque já que você já falou como é que foi o crescimento da Docs durante todo esse tempo aí, desde que você começou ali, o que te inspirou para poder continuar? Porque eu lembro que eu falei agora há pouco da questão do platô, né? Também na parte de... Sim. Você deve ter chegado em algum momento nesse platô. Correto. E aí, o que fez você quebrar ele? Foi alguém? Foi alguma coisa na sua cabeça que só ativou? O que você via naquela época? Se tinha algum empresário que você já olhava assim e falava, pô... meu conhecimento de empresário, mano, do mundo do empreendedorismo era praticamente zero. Que é uma coisa que não é ensinada, né? Infelizmente. Não, é zero, mano. Tanto que eu tive que aprender ao longo dos anos a ser menos professor e mais empresário. Tanto que eu tenho uma visão de negócio diferente e tal. Eu acho que eu dei a sorte de ter uma visão diferente, que agora eu enxergo o quão valiosa essa visão foi, né? Que ela funciona e funciona muito melhor do que qualquer competidor aí no mercado. Sim. Só que foi realmente por intuição e não por educação. Entendi. Eu não fui instruído jamais na minha vida. Eu vim de família pobre, né? Meu pai era comerciante, mas a diferença de ser um comerciante e você ser um empresário. O comerciante, ele vive daquilo que ele produz ali diariamente e tal. Aí chega na baixa temporada, tu não tem dinheiro. E o empresário é o que tenta fazer negócio para poder... O empresário tá com a visão lá na frente, né? Ele sabe exatamente o que tá acontecendo ali. Sim. Entendeu? Ele sabe o que vai... Ele faz projeções, ele faz networking, conhece outras pessoas, entendeu? Enfim. Eu tive algumas quebras, assim, quando eu passei. Você foi uma das pessoas que me incentivou muito a quebrar e dar o passo que eu tava com dificuldade de fazer na época. Né? E aí, quando eu fiz, aí mudou a cabeça, porque eu comecei a olhar por outro aspecto, por outra ótica, né? E aí você começa a seguir as pessoas que você se inspira e você começa a visualizar como é que esses caras pensam, e aí eu fui aplicando. Não, por exemplo, você falou sobre essa questão aí, né, de eu ter ajudado você a quebrar esse platô, e voltou pra mim. Porque através de você, eu comecei a me atentar mais sobre outras coisas que eram completamente alienígenas pra minha realidade, apesar da pouca diferença de idade, né? Acho que eu sou 7 anos mais velho que você, né? Você tá com quanto? Você tá com 28. 28? É. Tá, você tem 5 anos. Você é 5 anos mais velho. 5 anos. Pouca diferença de idade. Eu não me atentava muito para essa coisa de Facebook, Instagram e anúncio, redes sociais. Né? Eu não me atentava muito para isso. Sobre o poder dessas ferramentas. E nessas ferramentas você tem esse pessoal que você tem como inspiração e tal. Então foi mútuo, assim. Eu através de você também, eu comecei a ter acesso mais a essa questão aí. E fui me habituando mais em relação a postar conteúdo de valor e tal. E você... a gente tem os serviços da mídia na Docs uns 3 anos. Há uns 3 anos, quase 4 anos. Então isso também veio muito a calhar, porque eu fui aprendendo ao longo desses anos, né? E também... até hoje a gente aprende, né? Porque, tipo assim, toda hora aparece uma parada nova. Porque, assim, eu acho que no começo a gente tenta aprender o básico o mais rápido possível. Venda, financeiro, gestão e marketing. A gente aprende o básico. Correto. Né? Aí você se especializa em um pouco né? Você foi pra área de venda, eu também fui pra área de venda, mesmo que eu entendesse um pouco já entendesse mais de marketing na época. Mas aí eu fui... Não, preciso especializar em venda. Beleza, foquei em venda e tal... E aí agora, cada vez mais, eu tenho que sair desse conhecimento da venda e começar a partir para outro, né? Porque eu acho que meio que é tempo de... É tipo um timing das paradas, sabe? Correto. A etapa 1 foi, agora a etapa 2. Isso. Alguma hora eu sei que vai voltar de novo. Isso. Aí tá, porque é tipo um ciclo. E aí eu percebi que agora o meu foco tá mais em entender de gestão do que entender dos outros dois. Pois é, cara. Isso aí é uma parada que eu acho que todo mundo que tem empresa isso deve fazer sentido, né? Porque você fala de gestão, tem gestão da própria empresa no sentido burocrático,
de funcionamento, cada protocolo, e também tem a gestão de pessoas, que é muito difícil também. Você gerir pessoas é muito difícil. Cada cabeça pensa de uma forma diferente. Então, por mais que você tente criar um workflow, o fator determinante se a pessoa vai seguir ou não aquele workflow também vai ser o caráter daquela pessoa e tal. Exatamente. Então tem até aquele ditado, né? Contrate caráter e dê as habilidades, uma coisa assim. Isso, né? Esse pessoal tá mudando um pouco desse negócio do caráter, tá botando contrate propósito e acrescente as habilidades. Propósito, é tipo isso. Mas ainda para mim, a parada do caráter faz muito sentido, porque se você tem uma pessoa que trabalhando na tua empresa que você não tem total confiança, isso pode realmente, né, ser uma coisa muito negativa. Até porque infecta os outros ao redor. Infecta os outros, a laranja podre ali. Né? Exatamente. Então, isso é uma parada que eu também fui aprendendo ao longo dos anos e já fui traído. Já tomamos muita coisa na cabeça. Muita porrada já, muita porrada. Mas eu acho que é nesse jogo que a gente acaba... Porque a gente tá... Por exemplo, uma coisa que eu tava percebendo eu executo primeiro e depois procuro o curso. Tem gente que procura o curso e depois não executa ou tenta executar. E aí depois eu percebi que pra mim... Olha só, não tô falando pra ninguém fazer isso, tá? Mas deixando bem claro. Mas, tipo assim, esse fato de tudo executar primeiro e depois aprender, isso foi com investir na bolsa, isso foi com empreender, tudo, até venda a gente não sabia fazer, mas a gente dava um jeito. Né? Aí depois foi aprendendo a técnica mais certinho. Só que isso eu acho que é um aspecto que você só consegue quando você tem muito risco no dia a dia. Tipo assim, a pandemia chegou, né? Eu e você, a gente não... Bicho, ninguém sabia que o bagulho ia virar do dia pra noite, né? Março foi o pior mês, pra mim, o pior mês que eu já vi na minha vida, assim. Mas interessante, eu lembro que você tá falando sobre projeção, quando eu acho que uma live do Flávio Augusto e tal, uma entrevista dele falando sobre pequenas empresas, no caso microempresas, né? E isso foi lá no iníciozinho da pandemia. Ele falou assim, cara, microempresas não vão sobreviver 3, 4 meses. Ou seja, quem já tinha projeção já sabia que a parada não ia ser uma semana ou 2 semanas. Já estavam preparados, já sabiam que o negócio ia se perpetuar por meses, entendeu? E ele até falou 3, 4. Só que foi até mais. É, né? Que a gente não sabia até onde é que o buraco chegava, né? Qual era o fundo do poço. O meu objetivo é chegar a essa visão aí, realmente, eu conseguir medir riscos, sabe? Ao ponto de falar assim, caraca, isso provavelmente vai durar X meses e a gente precisa fazer isso aqui para poder... Fazer tipo um forecast, né? Pô, que o pessoal chama. Achei isso muito maneiro. Aí sobre essa questão de platô que tu falou também, né? Pra mim, qual foi o platô? O platô foi ser professor. Ok. Então, eu precisava quebrar isso para virar o vendedor, o administrador e tal. Eu tive uma ajuda, que é 50%, obviamente, da minha esposa. E ela pegou a parte de administração, que foi aprendendo e apanhando muito também, na prática. E agora que ela foi entrar para a faculdade para aprender mais ali os detalhes, a burocracia, a parte jurídica de ser um administrador. E ela tem empresa para fazer isso, né? Tem empresa para fazer isso. Então ela consegue executar enquanto tá aprendendo lá e já faz tipo tudo. Não, e são 6 anos na estrada para 7 anos na estrada já. Então, assim, ela já vai identificar trocentas coisas. Assim, porque teve situação que passou para poder... Sim. Caraca, isso é foda, né, bicho? É, cara, é a prática mesmo. Tem gente mesmo. que não tem essa malícia, né? Não. Porque, tipo assim, o cara vai olhar, o cara vai falar, sei lá, de... NPS, pesquisa de satisfação, que é a coisa mais básica do mundo. Atendimento ao cliente, pesquisa de satisfação. E o cara não vai saber, velho. Ele não vai saber como aplicar isso. Ou quais formas de aplicar isso. Isso aí procede mesmo, é assim mesmo. E aí, cara, foi isso. A questão do platô foi quebrar isso aí, eu aprendi a ser empresário. E como que isso se deu? Através realmente da necessidade. Tá. Tipo assim... tipo, o instinto de sobrevivência falou mais alto do que o instinto de, tipo, só ficar com aquele pouquinho. E outra coisa, eu enxergava e falava da Docs como se eu já tivesse tudo isso que eu tenho hoje aqui, lá quando eu ainda era no fundo de quintal. Entendi. Então, era a visão que eu tinha, refletindo nas minhas atitudes para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Agora, hoje em dia eu falo da Docs com a visão que eu tenho do futuro, que eu quero um campus. Eu
Eu quero que tenha um restaurante, um bar dentro desse ambiente. All time. Com um lounge, o pessoal sentando ali, tomando um café, uns drinks ali, conversando em inglês. Investidores. Acomodação para pessoas de tudo quanto é lugar do país vir para cá, fazer passeio de barco, fazer mergulho de cilindro. Tudo isso num ambiente totalmente em inglês, né? Fechar parcerias aqui com empresas que a gente tem uns contatos para oferecer esses outros serviços extras também. Uhum. E além disso, o curso normal da Docs, só que dentro desse ambiente assim, sabe? Onde tem... Eu quero uma piscina lá, eu quero um centro de esportes também lá dentro, assim, para que o aluno de fato ele consiga simular todos os dias como se ele estivesse fora do Brasil e pagando muito menos. Entendeu? Entendi. Uma parada acessível, né, para a maioria das pessoas que trabalham, né, digamos Exatamente. assim, e tem inglês como prioridade. E uma coisa que de fato seja um oásis da língua inglesa aqui, entendeu? E de repente eu levo isso para outros lugares também aí pelo país. Então a visão que eu tenho, como eu trato a Docs hoje, por exemplo, um ambiente que não pode falar português, é tudo imersivo. Tudo isso eu já enxergo como se eu já estivesse lá, entendeu? Da mesma forma que a Docs que eu tenho hoje, eu já descrevi e falava há 6 anos atrás. Entendeu? Entendi. O que você acha dessa galera que tem essa... que vive num mundo onde nem a visão do próximo mês a pessoa consegue ter? O que ela faz pra poder... Tipo assim, você é um cara que já tem essa visão bem mais esclarecida do que você quer. Tem gente que nem isso tem, nem sabe o que vai fazer no próximo mês pra poder pagar as contas dele. E a pessoa fica travada naquele mundo. O que você faria pra poder tirar essa pessoa desse mundo? O que ela teria que fazer? Porque a gente não pode fazer nada, né? Na verdade. Bem, quando eu falo sobre a Docs dessa forma, eu imagino também o tipo de vida que eu consigo alcançar, o estilo de vida e o patamar financeiro que eu estarei no momento que eu atingir esse nível de negócio. Entende? Então eu parto desse princípio. De repente, para essa pessoa que está aí sem saber e tal, ela sabe quanto ela tá faturando. Agora ela também tem que saber quanto ela precisa faturar para ela viver esse estilo de vida que ela sonha. Então vamos supor que ela quer viajar 4 vezes no ano para fora do país. Ela quer ter uma casa própria. Ela quer ter um carro do ano. Então ela precisa calcular isso e de repente isso dá um norte para ela. Pô, a minha empresa agora está faturando 15 mil. Eu preciso dobrar isso, triplicar isso. Porque dessa forma eu consigo tirar uma grana para mim que eu consigo fazer essas coisas aí todas. E tudo isso que eu quero fazer, entendeu? Exatamente. Então é um começo. E no meio desse caminho ela vai descobrindo outras coisas. Porque você... Acho que a ambição vai mudando, né? A ambição vai mudando. No começo você pensa que tipo assim, não, vou fazer isso aqui só por questões financeiras primeiro. E aí depois parece que o propósito vai aparecendo, né? E a visão de escala e expansão também. Foi a história mais ou menos aí também do acho que... Posso falar o nome do... Quem? Do Johnny? Johnny Brownie? Ah, pode? Não, posso falar, né? Então, beleza, então. Olha Johnny só, Brownie. Se ele falar alguma merda, Johnny, a culpa não é minha. João, não, ele começou também de uma forma meio que acho que era pra ele fazer uma prova. Ele queria fazer uma prova, acho que era militar. Não sei se era offshore, uma coisa era uma assim. parada assim, de aí começou sem querer, ali, pá, botando um brownie aqui, outro ali e tal. Ou seja, ele não tinha a pretensão de ter o patrimônio que ele tem hoje. Começou a se formar, ele começou esse mercado para ele começou a se formar no processo. Sim. E aí ele descobriu que ele estava com uma mina de ouro nas mãos, que era a qualidade do produto é muito bom, o brown dele é maravilhoso. E aí o poder da marca também. O poder da marca criou muita força. Criou muita força e ele divulgou muito, né? Toda padaria que tu ia, você encontrava os brownies do cara. Tanto que, tipo, eu acredito que muitas pessoas acabaram também investindo nesse negócio de brownie e conseguiram vender por causa do Johnny. Sim. Entendeu? Cara, na verdade, eu acho que... Tipo assim, o que aconteceu? Tava rolando já uma movimentação no mercado, porque assim, se vocês forem parar pra pensar, 8, 9 anos atrás, eu acho que até menos que isso, não tinha... O brownie era uma coisa que só via lá fora. Era muito poucos, ninguém... Pra muita gente o brownie era bolo solado, irmão.
É isso aí. Sacou? Começou a se criar um mercado, né? Aí nasceu, muita gente conhece lá no Rio de Janeiro o Brownie do Luiz, tá? Que é gigantesco, um negócio de mercado já, saca? Aham. Patamar de mercado. E aí começou a criar essa movimentação. Aqui na região, quando ele cresceu, ele fez bike no shopping pra poder divulgar, ele ia pra evento, tudo dele era tipo tudo assim, entendeu? E aí a marca foi crescendo e acabou chegando onde tá hoje, porque ele foi tendo visão durante o caminho. É a parada, tem muita gente que, não, meu sonho é ter isso aqui. Aí o negócio é tão grande que, tipo, o cara não consegue nem criar etapa pra poder chegar. Sim. Tipo, aí tu imagina, eu quero ter uma nova Apple da vida. Tipo, velho, irmão, entendeu? Tu tem que nascer um outro Steve Jobs aí pra poder ter essa... E, tipo assim, o próprio Steve Jobs e o Bill Gates passaram por etapas. Eles não visualizaram o tamanho da empresa deles lá atrás. Então, acho que isso é um bom ponto mesmo. Porque você é guiado pela ambição. Pessoal, você sabe que ambição é a diferença de ganância, né? Ganância é uma coisa ruim, você usa pessoas. Ambição... É que aqui no Brasil, a palavra ambição foi trazida com aquela... Com aquele peso, né? Quando você fala assim, aquela pessoa ambiciosa, parece que ela acha que é sinônimo de ganancioso. Exatamente. É como se... Isso é muito engraçado. Qualquer conquista que você queira ter na vida é demonizada, cara. Porque, porra, você ficou rico, automaticamente você Você é ruim. é ruim. Tipo assim, eu sei que tem gente que não pensa dessa forma, mas assim, tem gente que pensa dessa forma. Então, a gente não vai, obviamente, pegar e falar, não, você tem que acreditar, você tem que pensar da mesma forma que eu penso quando se trata de capital. Tem gente que não quer, mano. Tem gente que não quer ter isso. E tá tudo bem. Mas o máximo de pessoas que a gente conseguir entender esse ponto, né? Esse lado do mercado, tipo assim, velho, se tu continuar achando isso e quiser ter uma vida confortável, tu não vai conseguir chegar lá. Eu vi uma vez, quem falou isso foi o Olavo de Carvalho. No Brasil, para você ficar rico, na mentalidade do brasileiro só através de uma fé? Só através de uma, como é que se fala? Provisão que se fala? Provisão? Do que? Intervenção. Isso. Tá. Só através de uma intervenção divina ou de pacto com o diabo. Essa é a visão do brasileiro. Você tá entendendo? Que mexe com corrupção, mexe com, tipo assim, sorte. Ganhou na loteria. Exato. Ou seja, é sempre algum fator externo e não suas próprias ações. É sempre alguém que possa fazer por você ao invés de ser suas próprias atitudes. Ou seja, voltando, ele falou, no brasileiro, ele só acredita que é possível se tornar rico caso seja uma intervenção divina ou o pacto com o diabo. Sim. Entendeu? E eu acho que também eles pegam do pressuposto, por exemplo, esses dias apareceu uma notícia aí do dono da Ambev, né? O Jorge, dono não, diretor da Ambev, né? Que ele é fundador também, mas Jorge Paulo Lemann, né? Todo mundo já viu ele pelo menos em alguma coisa, pelo menos a galera que escuta aqui o podcast, na maioria sabe, entende do que a gente tá falando aqui. Mas o Jorge Paulo Lemann, ele comprou lá um iate, né? De sei lá quantos milhões de reais. E aí todo mundo no comentário, devia doar mais dinheiro, tal, não tá... Enquanto tá gastando essa grana aí, podia estar doando mais dinheiro. Só que o ponto existe um negócio das pessoas também, elas falam, se eu tô te ajudando, tá? Eu tô doando dinheiro vamos dizer assim, eu tô doando dinheiro pra você. Uma pessoa vai chegar pra mim e falar assim, por que tu não doa pra aquela pessoa que tá precisando também? Eu falo, caralho, irmão, por que tu não faz, filha da puta? Sacou? Essa é a parada que tá muito intrínseca dentro da gente, desse negócio. Sim, por isso que vai sempre ser demonizado você tentar querer alguma coisa mais na sua vida. Exatamente, bicho. Vai ser assim. Fica nesse negócio da pessoa não querer. E o patrimônio que ela quer criar são patrimônios de renda passiva, na maioria das vezes. Renda passiva não. Patrimônios de só gasto, né? Tipo, carro, casa, que tudo isso não gera renda se você não souber usar, né? Tipo, então, as pessoas, elas têm eu ia falar leque, mas elas têm uma falta de conhecimento financeiro, da cabeça financeira gigantesca. Sim. Então, acaba perdendo... Quando a pessoa compara, a pessoa tem 200 milhões de reais, significa que esse cara tirou 200 milhões de reais do país. Não que ele fez esses 200 milhões de reais. Sacou? Mas eu garanto que esse iate que você falou, né? Vai... Que a compra desse iate deve ter gerado bastante empregos.
Não só empregos para quem vai trabalhar no iate, mas para o cara que recebeu o pagamento desse valor do iate é uma empresa. É uma empresa que vai investir, E fora que a pagar outras Ambev pessoas. também tem uma quantidade boa, assim, boa mesmo de funcionário, tá? Tô falando até bem alto, pessoal. Que assim, é Coca-Cola que tá ali dentro, é a porra toda, irmão. Não, cara, sempre vai ter o efeito cascata. É isso, bicho. Sempre vai ter o efeito cascata. Então, É sempre olhar pro resultado e olhar como forma negativa e esquecer do processo que o cara teve que passar por isso. Sem contar também a seguinte visão, cara. A parada é a seguinte. Você é responsável pela sua própria existência. Isso, obviamente, não quer dizer que a gente não deva fazer caridade. O ideal é que todos fizessem, né? E todo mundo tem a capacidade de fazer um pouco. Não precisa ser... não precisa ser um milionário, um bilionário pra fazer. Não só isso. Eu falo também que não precisa ser dinheiro, irmão. Não, pode ser a própria educação. Aí que tá o ponto. Eu até vou chegar lá. Eu já dei aula de inglês de graça pra uma penca de gente. Sim. E pessoas que nem mereciam. Recentemente eu ofereci 2 bolsas. Okay. São duas pessoas, né? Pobres. Um aceitou. Não, vou aprender inglês e tal, não sei o que, quero mudar de vida. O outro falou, não, tô muito ocupado e tal. Então, quer dizer, às vezes não é nem questão de dar, sabe? Uhum. Porque as oportunidades... Faz parte dela, né, também. Sim, as oportunidades, elas vêm e vão, né? E cabe àquela pessoa, você tem que enxergar a pessoa como um indivíduo. Sim. Ela não representa ninguém, em nada. Ela representa ela mesma. Eu não posso falar por você não pode falar por mim. Eu não posso falar por todos os empresários do país ou do mundo. Eu vou falar por mim mesmo. Exatamente. Né? Aí cabe a pessoa que está ouvindo, ela querer aplicar na vida dela ou não, ela testa, ela tem que descobrir se aquilo funciona ou não. A prova real que determina se aquilo é ou não é eficaz. Sim. Se aquela metodologia é ou não é eficaz. Se aquela forma de gerenciamento é ou não é eficaz. Aplica na tua vida e vê. Agora, acho que ninguém tem que ser forçado a fazer absolutamente nada. Por ninguém. Tá. Entende? Tem que pegar, tem que doar, tem que fazer isso. Não. Faz por conta, faz, né? Eu acho que é muito mais... Se puder, faz. Se não, tá show também. É muito mais louvável você fazer isso porque você quer fazer isso, porque você assume também a responsabilidade que isso acarreta. Sim. Né? Tem até as questões, por exemplo, em alguns restaurantes, já ouvi falar que já foram multados por doarem comida. Isso é um absurdo. Assim, eu entendo... Tem uma explicação pra isso, né? Eu entendo o porquê que o pessoal trava, mas eu acho que devia ter uma regulamentação um pouco diferente. Eu acho que, tipo assim, comida que não foi tocada nem nada disso, tipo, que só foi pra... A comida foi feita errada. Se você vê no McDonald's, a lei é... Se o hambúrguer foi feito, o hambúrguer tá perfeito, tá? Aí o cliente vai lá, abre e fala, não é esse meu hambúrguer. Fecha, quero devolução. Vai jogar no lixo isso aí. Pois é, cara. Vai direto pro lixo. Então, assim, pode ser que o erro esteja em como tá sendo feito essa lei, né? De como que tá eu acho que tem legislação demais, tá. tem... Se... Enfim, se for entrar nessa questão aí, mano, aí eu e o Estado não somos amigos, não tenho nenhum apreço pelo Estado, entendeu? Acho que o Estado só fode com a classe... Todas, né, na verdade. Com todas as classes, né? Mas começar pelo empresário, que o empresário é demonizado por causa daquela questão que a gente falou anteriormente, de ter alguma ambição de querer crescer na vida. Então, inevitavelmente, os caras vão ser vistos com maus olhos. Tem gente aí que fala, eu não vou falar quem é, mas tem gente aí que fala que o Estado, que a cidade, que o Estado não pode, não tem que gerar capital, não tem que lucrar, vamos dizer assim. Só quando eu digo lucrar, né, todo lucro ele tem que ser reinvestido quando se trata de Estado. Tem gente que acha que isso é errado. Né? Isso é um negócio muito louco, bicho. Isso louco. Isso aí dá papo pra muita coisa. Mas olha só, dessa galera que você... Hoje em dia você segue uma galera diferente, né? Você já tem uma visão diferente. Sim. Tem algumas pessoas que você pega e fala assim, isso aqui é um cara que eu quero fazer negócio, é uma pessoa que eu tenho muito apreço e eu continuo seguindo o show. Pode ser uma pessoa também que eu chamo de underdog, né? Aquela pessoa que não aparece muito. E também pode ser uma pessoa famosa. Me fala aí, quem que você visualiza? Cara, brasileiro eu me inspiro muito no próprio Flávio Augusto por causa da história dele de vida, né? E a ascensão dele.
ao longo dos anos e se tornou um cara referência para todo mundo. A maioria, assim, que se conversa, todo mundo conhece o Flávio Augusto, a história dele e tal. Acho que seria uma coisa muito bacana. O livro dele, Ponto de Inflexão, é muito bom. O livro dele é maravilhoso, é Ponto de Inflexão. A minha escola de inglês é melhor do que a dele. Mas... Uou! É. Toma o WhatsApp. Até porque a minha escola foi criada com base na metodologia que eu criei, né? E a dele foi ele nem falava inglês quando ele criou, né? Então... Mas enfim, o cara é tão pica que ele conseguiu... Não, a parada é que, tipo assim, a visão, eu acho que dele nunca foi da visão de professor, como você disse. Sim. Ele percebeu a parada do mercado, ele trabalhou nesse mercado antes. Super inteligente, cara. Ele fez do business, ele tá certo também. Não significa que, tipo, nossa, o curso dele, ele não sabia inglês e tal. Tem esse aspecto. A única incoerência fica no seguinte, olha só. Isso já é pessoal. Eu não gosto de vender aquilo que eu não tenho domínio sobre. Ó a treta aí. E aí, Não, tô falando. A gente não pode pegar e endeusar ninguém. A gente não pode colocar, enxergar... Eu acho que o negócio não é endeusar. Acho que é tipo assim, entender o porquê que ele tomava essas decisões. Não, os porquês eu entendo, mas eu tô falando de mim. Ah, tá. Eu não gosto de vender aquilo que não aplico na minha própria vida. Aham. Porque isso pra mim é muito incoerente, sabe? Se você fosse um vendedor de calcinha, né? Tipo não assim, que você não usar. Não que você não use. Mas eu tenho uma mulher e ela posso perguntar pra ela. Entendeu? Sabe o que então, mas o que acontece? Só que a gente não pode falar, querer fazer suco de laranja usando, sei lá, goiaba. Uma coisa, outra coisa. Calcinha, inglês é inglês. Então, assim, a pessoa fala assim, olha só, se você aprender inglês, o seu salário pode aumentar em 30%. Uhum. Você só vai ser bem sucedido se você falar inglês. Aí o cara mesmo não fala. Aí o que acontece? Aí usa isso como justificativa. Fala assim, não, mas isso é um negócio. É totalmente aceitável. Beleza, show de bola. É aceitável no sentido de negócio. Mas não é aceitável no sentido de coerência com aquilo que está sendo vendido. Tá. Entende? Esse que é o ponto que eu quero... que é a única crítica que eu tenho. É isso, porque ele passou longos anos... Hoje ele sabe falar inglês, mas ele não estudou nem na WhatsApp. Né? Ele aprendeu na Austrália, ele teve professor particular lá, uma coisa assim. E não foi nem na WhatsApp, exatamente. Nem foi na WhatsApp. E ele fala isso no livro dele, entende? Cara... Aí eu vi a entrevista dele com o Ryan Santos, né? Aham. E o Ryan até brinca com ele sobre isso. Você nem aprendeu inglês lá, você nem falava inglês. Aí ele usou... Ele falou o negócio do time de futebol, né? Não precisa jogar futebol pra ter um time de futebol. Pois é, cara, mas é isso que eu tô falando. Só que assim, ele tá vendendo um serviço, né? Que, eu acho que ele é colocado como algo fundamental. Que se a pessoa não aprender, ela não terá sucesso na vida. Então, mas eu acho que é aí que tá a parada, tá? A parada dele é tipo assim... Ele não sabe jogar futebol, mas ele tem um time de futebol. O Iniva, ele já não vende mais o time de futebol. Ele vende o que eles... Né, ele fala sobre muito também, é o equity do time de futebol. Ele tá focado em investidor. Ele não tá mais focado no processo. Ele tá certo. Esse é o ponto, entendeu? Eu acho que quando a galera... Ele acha que ele chegou num platô também. E tipo assim, ele deve ter sofrido com essa parada que você tá falando. De ele não falar inglês, senão ele não tinha aprendido. Exatamente. Se não incomodasse... Se não incomodasse, ele não teria aprendido, obviamente. Então, tipo assim... Eu acho que ele deve ter chegado num platô desse porque ele cresceu muito rápido. Foi tudo muito rápido. E foi numa época em que esse negócio do inglês estava tipo, muito no início. Né? O Wizard, Ele começou em 95, né, cara? Então, tipo assim, a internet não era grande coisa. Todo mundo tava ainda engateando, assim. E essa lógica que você tem, por exemplo, não era uma lógica que existia, né? Só pra você ter uma noção, existia muito negócio... Eu acho que isso também faz parte, por conta da cultura brasileira, ter esse negócio também, do vendedor ser meio que picareta, né? De, tipo assim, ter muitos vendedores de bugiganga nessa época, né? Tinha aquele negócio, tipo... Tinha aqueles camelôs, assim. Isso, que não dava... Tipo assim, o cara falava, você consegue... O óculos que você consegue ver através da roupa das pessoas. Aí você botava o óculos e não tinha nada. Aquele ab swing, que te dá abdômen. E se você usa embaixo da camisa... Eu gosto de você, tá, Apolinário? Não tô te zoando. Um pouquinho só.
Mas olha só, porque eu tô dando Polishop, né? Aquilo é ridículo, mano. Com todo respeito. Dando um choquinho no músculo. Deve funcionar em algum aspecto, mas eu acho que emagrecer. É caso você esteja tendo um ataque fulminante, né? Dá pra fazer uma... Aí que tá a parada aí, tá vendo? Você achou uma nova solução pro problema. Pois é. Mas que merda. Mas eu acho que vem disso. Então, eu acho que pela época não existia essa mentalidade. Acho que depois que foi passando, ele percebeu a dor que ele tinha, porque assim, os negócios que ele faz hoje em dia, né, em Orlando City, por exemplo, no Orlando City e no meucesso.com, são todos em inglês. Sim. Então ele, alguma hora, deu merda pra ele poder tomar essa decisão. E sempre bate no platô. Porque o inglês, isso é interessante, que não importa em qual camada da sociedade você se encontra, uma hora você vai ter que aprender, não tem jeito. Se você quiser quebrar o platô, atingir coisas maiores... Até, por exemplo, ele não poderia ter todo momento... Ele tem dinheiro para pagar o melhor intérprete do mundo. Só que existem questões financeiras delicadas pra caramba e questões de negociação que só ele é bom. Sim. Então ele Como é que ele vai botar um intérprete fazer isso? Ele vai ter que usar a entonação correta, vai ter que entrar na cabeça ali da pessoa que ele está negociando. Então vai ter uma hora que não tem jeito, vai ter que falar inglês. Eu tenho um monte de aluno aqui com mais de 45 anos de idade, que agora perceberam que não tem mais como continuar um dia sequer sem falar inglês. Sim. Porque estão com a corrada no pescoço. Seja por questão de investimento, ou isso, seja né? porque estão para perder o emprego. Tem moleque de 20 e poucos anos desbancando gente de 40 e poucos anos que trabalha há tanto tempo na offshore, por exemplo. Por quê? Fala inglês. E você também vê um crescimento no mercado, até o mercado brasileiro, quando se trata de startup. Se tu não fala inglês, irmão, tu tá fora desse mercado. Não, tá fora, completamente fora. Tudo chega primeiro lá fora, mano. É criado em inglês. Então, quem não fala inglês vai estar sempre dependendo de outra pessoa, de outros recursos, né? E até mesmo que é criado aqui, às vezes tá em inglês, tá porque em inglês também, precisa ser jogado pra fora. Exatamente. É a língua da ciência, a língua do mercado, enfim. É só pra deixar vocês com raiva mesmo, pra vocês virem aqui fazer aula. Cara, é isso aí, cara. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque, cara, esse negócio que eu tô falando de startup, eu tô percebendo muita gente entrando, por exemplo, no Clubhouse e não podendo ter acesso às salas em que o pessoal só fala inglês. Teve uma sala esse dia aí que entrou Mark Zuckerberg lá dentro. Olha. Né? Ele é um cuzão em alguns aspectos. É sim, tio Zuckerberg. Para de aumentar o valor do Facebook, por favor. Mas o ponto é que, cara, tinha o Mark Zuckerberg ali dentro. Você tinha outras pessoas. Os fundadores do Clubhouse fizeram uma chamada lá pro pessoal. Então, assim, tá começando a ter esse burburinho. Eu conheci eu fiz uma conexão com uma pessoa no Clubhouse que ela era funcionária. Ela é funcionária da Amazon. Olha. Entendeu? Então, tipo assim, se ela não sabe falar inglês, ela não trabalha lá, irmão. Cara, não tem como, mano. Né? E são as maiores empresas do mundo que estão batendo de frente aí com muita coisa. Exatamente. Então, parece que quanto mais a pessoa gasta tempo em não aprender essa parada, mais oportunidade ela perde. Porque, por exemplo, a gente já teve muitos contatos com gringos que são amigos nossos que acabaram a gente podendo fazer alguma, tipo, conversar sobre negócios, paradas assim, entender também. Eu trouxe até os holandeses conversando aquele dia aqui, né? Fechou um negócio. Imagina se eu não soubesse falar inglês. Pô, não seria possível. Não teria, não rolaria nunca. E mesmo que eu estivesse no meio ali traduzindo pra você, não seria você fazendo o negócio, entende? Então, é uma parada... Porque o cara, ele quer prestar atenção no teu approach, na sua entonação, a forma como eu falo. A forma como você fala, e quer identificar se você tá falando alguma merda ou você tá falando realmente o que você fala procede. Entendeu? Negociação é uma coisa muito... um processo muito complexo, né? E que se fosse prestado serviço, a informação chegaria em inglês. Em inglês, exatamente. Então você tem várias... Cara, isso é muito importante, bicho. Não importa o que você faça na internet, aí se todo mundo tem o Érico Rocha aí como fórmula de lançamento, mas pouca gente sabe que o fórmula de lançamento é uma parada em inglês. É uma parada em inglês. Fórmula. Né? Tem um livro sobre... Eu não lembro qual é o nome do cara que escreveu esse livro. Aí ele pegou, fez toda uma parada em cima disso. Ele adaptou, obviamente, ele utilizou mais os gatilhos que trazem pro público brasileiro, né? Não significa que é uma cópia, porque ele comprou os direitos da parada. Ele conhece o cara que fez o Launching Formula. Tem dinheiro, é muito bom, né? Porra, né? Porra. Ele trabalhava em banco, né? As coisas assim. Ele morou em Londres, né? Londres, né? Isso. Morou em Londres. Então ele acabou juntando capital, mas essa é a parada. Mesmo que ele tivesse grana lá,
a inconformação dele de não fazer nada que trouxesse valor. Tá vendo como é que o cara já tava em outro estado? Sim. Entendeu? Mesmo que a grana não resolve nada. Grana é só pra deixar, tipo assim, se acontecer alguma coisa, você está confortável. Entendeu? Exatamente. Por exemplo, se acontecer alguma coisa na sua família, você consegue resolver sem dor de cabeça. Se alguém precisar de ajuda, você consegue ajudar sem aquilo que vai fazer falta. Então, tipo assim, a grana não resolve nada. Ela não deixa você... obviamente, ela tem seus estados de felicidade que ela consegue te ajudar. Obviamente, né? Se você quiser viajar, você pode fazer com grana. Só, Com certeza. né? Mas isso não pode ser só o objetivo final de tudo. E aí, no caso do Érico Rocha, por exemplo, ele se tornou um expoente porque ele tinha propósito. Você lembra dos primeiros vídeos dele lá no iniciozinho? É, que bem ele faz básico, os vídeos assim. de gatilho mental, ele na rua assim, fala, aqui é o Érico, tudo bem? Tipo, todo fofinho. Hoje em dia tu vê o cara, tipo assim... Mano, pra tu entrar na parada dele lá, na aula dele ao vivo, você tem que pagar, tipo, R$697 o ingresso. Olha. Sacou? Pra tu entrar, pra ver uma aula ao vivo, tu nem vai olhar pro cara E do isso cara. também é uma parada legal, cara, porque as pessoas dão valor àquilo que elas pagam, né? Sim. Aquilo que... Pô, eu vivo isso na pele, assim. No caso, eu vivi bastante quando eu dei muitas bolsas pra pessoas que eu vim de origem humilde e tal. Então, por querer ajudar as pessoas, eu acabava trazendo pra Docs gratuitamente. Sim. 0,800 mesmo, cobrava nada. E aí, cara, eram os que mais faltavam aula. E tá entendendo? Foda. É porque, tipo assim, tudo que é de graça não tem... Valor. Eu já vi, tudo que é de graça é uma desgraça, já ouviu isso? Sim, é verdade, cara. Né? Quando você recebe uma parada de graça, você meio que... Vocês já perceberam que quando vocês cadastram numa página pra poder receber um e-book, você não dá muito valor pra aquele e-book? Tu não lê. Eu já, tipo assim, muitas pessoas baixam um e-book e não vai ler o e-book. Exatamente. Entendeu? Eu só peguei a tua informação por você, não vai fazer nada. É Isso grátis, vou pegar ali e tal. É um problema? Cara, é um problema de, tipo assim, aqui a gente não dá valor pras coisas gratuitas, né? A gente deveria dar mais valor pra essas coisas, porque a maioria do conteúdo aí que você vê desses grandes caras aí do marketing, do empreendedorismo, tudo deles tá na internet. O método inteiro deles tá na internet. É porque quando você compra o curso, tá organizadinho. Exatamente. Você tá entendendo? Eles vendem a organização. Eles pagam pela organização. Exatamente. Então, tipo... E aí a pessoa vai dar mais valor se ela pagar, por exemplo, uma mentoria, pagar uma coisa assim, pra poder estar junto com esse cara. Tu pode lançar o conteúdo mais caro que você tiver desorganizado na internet, gratuitamente, não vai ter o mesmo efeito de aprendizado se a pessoa pagar, porque vai estar tudo organizado. E a pessoa vai falar que, tipo assim, enquanto com conteúdo de graça, ela não teria nenhum resultado, vamos dizer assim. Exato. E aí quando ela compra, nossa, tive ótimos resultados. Mas é por causa da questão da otimização de tempo, né? Exatamente. E a pessoa vai estar ali e viu uma parada que era pra ver só daqui a 105 aulas. Ela viu, foi a primeira aula que ela viu. Então, ela cria um conhecimento sobre aquilo, mas, tipo assim, tá, e o resto, o que eu faço? E aí vai depender do tempo pra poder organizar tudo. E existe também a questão da obesidade de informação. Já viu a obesidade mental? Que muita gente pega, tipo, muito conteúdo pra ver. E aí, quando vai tentar organizar os pensamentos pra poder aplicar, não sabe como dar o primeiro passo. Sim, verdade. E aí é daí que o pessoal compra o curso. É o que mais acontece na internet. Exatamente. Porque é muita informação. Por exemplo, eu tava esses dias aí dando um follow em muita gente que eu não... Não faz mais sentido pra você. Mano, não tem porque eu ficar... É porque assim, se eu der um follow, eu vou parar de ficar assistindo coisas que eu não quero assistir. Correto. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer isso, deu uma melhorada gigantesca assim, na produtividade. Agora, eu tô gastando um bom tempo investindo... Ó, foi mal, eu falei gastando de novo. Falei com o Rafael, o cara do Clubhouse, esse dia, foi que eu não vou falar mais isso. Mas eu tô investindo o meu tempo no Clubhouse agora, porque é uma plataforma de networking tão forte, que é uma coisa que... Cara, imagina se esse Clubhouse é lançado no começo da pandemia. O bagulho ia ser gigantesco, velho. Sim. Gigantesco. O Instagram já teria copiado, né? Que já tá querendo, né? Mas o Instagram, o Facebook. Mas que é a mesma merda. E aí, tipo assim, tu imagina o tamanho que seria essa parada, só que eles lançaram agora e tá dando resultado de qualquer forma. Só que só tá entrando a galera agora, quem tem iPhone. Eles vão abrir pro pessoal do Android mais pra frente, mas por enquanto é só iPhone. Tu imagina os caras, tá? Que são grandes, que entenderam a parada e começam a colher base de cada tipo de aparelho. Não, já deve estar... Os caras, nessa altura do campeonato, devem estar bolando 1001 já paradas pra poder usar nessa plataforma. Exato. Assim, o que eu percebi dessa plataforma é que a graça dela não é você ficar fechando venda nela. A graça é realmente você conversar e saber...
Porque, tipo assim, conversar é melhor do que você fechar a venda, bicho. Fazer network é melhor do que fechar a venda. É uma experiência diferente, né, cara? Você tá criando conexões ali de verdade. Né? Não, e o que você precisar, o cara vai estar disposto pra poder te fazer. Porque tu ajudou ele, ele te ajudou. E vocês dois vão estar em contemplação mútua, entendeu? Sim. O tempo todo. Então, isso é um outro ponto importante. Porque, tipo assim, eu tava escutando uma parada do tio Uli, né? Não sei se você conhece o tio Uli. Não, Né, não. que é uma cara de finanças e depois o pessoal procura. Ele tem até uma foto que é muito marcante, que é ele dando um conselho pro Warren Buffett, né? O maior investidor do mundo. Ele faz de brincadeira, né? Que ele tá tipo assim, mas ele realmente tirou essa foto. Aí ele chega, eu tinha perguntado um negócio assim, cara, como é que faz pra poder ter network de alto, tipo, aumentar o, sacou? Network de alto padrão? Como é que faz? Ele falou simples, paga. Paga. Né? Enquanto as pessoas continuarem procurando por coisa de graça, elas não vão ter o resultado Cara, que elas isso é esperam. muito real. Isso é verdade. E ele ainda falou assim, não é só pagar pra tu entrar num mastermind, entrar num coisa, mas também, às vezes, se mudar pra poder ter contato com outras pessoas e ali começar a abrir. Isso amplia teu campo de visão. O que adianta tu querer ter 10 mil reais se as pessoas que você convive, todo mundo ganha 900 reais, 1.000 reais e reclama da vida o dia inteiro? Tu nunca vai bater os 10 mil reais. Lidando com pessoas reativas, você acaba virando a média dessas pessoas. Exatamente, né? você é a média das 5 pessoas que você anda. E é uma parada que eu tô até pensando, eu vou conversar com você depois, hein? A gente devia fazer um negócio de networking pesado aqui pros empresários e vai ter que ser uma parada paga, pro pessoal dar valor. Senão o pessoal fica igual um bundão. Sim, não vai ter compromisso. Exatamente. E Tem eu quero que o negócio tenha compromisso. E por quê? Porque todo mundo vai compartilhar a informação. E a parada vai ser caro. Fala, pessoal, voltamos agora. A gente deu um pequeno break aqui. Vocês vão ver aí no vídeo que a gente vai dar um cortezinho. Porque a gente já tá arrumando aqui pra parte final do podcast. E eu, na verdade, quero finalizar ele, primeiramente, com algumas perguntas, né? Pra gente poder passar pro pessoal aí algumas indicações. E aí eu queria, na verdade, que você indicasse, tá? Ou um filme que te inspira, um documentário, uma entrevista ou um livro. O meu filme, inclusive eu fiz um vídeo redação, né, sobre esse filme, foi Arrival, A Chegada. Arrival, né? Que tem duas questões que fazem muito sentido para minha vida. Uma é a questão da linguística e outra é a questão das escolhas. Perfeito. Aí a pergunta do filme é: se você pudesse ver a sua vida do início ao fim, você faria alguma coisa diferente? Essa que é a pergunta do filme. Se você tivesse a capacidade de ver a sua vida do início ao fim dela, você faria alguma coisa diferente? Você mudaria alguma coisa? Ou até o contrário, né? Tipo, você vê se o fim pro início. Você Exato, já sabia como é que ia terminar. O que você faria alguma coisa diferente? Você mudaria o final da parada? If you could see your whole life from start to finish, would you change things? Essa é a pergunta. Então, toda escolha envolve um risco. E se você até recomendo que vocês assistam esse vídeo, tá lá no YouTube. Tem no Instagram também. Sim. Video essay, Life Choices. Eu vou botar no coisa aqui, vou botar no link da descrição. Eu acho que seria interessante porque faz muito sentido essa questão de... Na vida a gente não tem garantia de nada. Sim. Né? Então, esse filme, ele realmente ele mexe muito comigo. O livro seria The 7 Habits of Highly Effective People, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Versão em inglês, tá, pessoal? Versão em inglês. Por favor. E vai te ensinar sobre princípios, vai te ensinar sobre escolhas, vai te ensinar sobre onde sua vida devia estar centralizada, porque as pessoas geralmente elas centralizam a vida delas em coisas específicas, faz a vida girar em torno do trabalho, ou em torno da família, ou em torno do parceiro ou da parceira, né? No caso, esposo. Sim. Esposa é o marido, né? E isso causa um efeito de limitação sobre aquilo que você consegue fazer, como você consegue agir, né? Por exemplo, só para situar as pessoas, a gente procura
suprir as expectativas da família, por exemplo. Tem uma cultura ali daquela família e quando você faz a sua vida girar em torno da aprovação da tua família, você deixa de viver coisas muito, muito bacanas na sua vida. Porque o pessoal quer que você se enquadre num modelo que na cabeça deles é o modelo correto. Vai arranjar um emprego fixo, vai para uma faculdade, faz isso, faz aquilo e morre. E quando você fala que vai fazer, você cria uma responsabilidade maior ainda sobre aquele peso da aprovação. Correto. Quando você vocaliza isso, você com a sua própria boca, você meio que assina um contrato ali, né? Exatamente. Ou uma condenação. Né? Então, o livro ele fala sobre isso, é um livro muito, muito bacana. Tem princípios cristãos, então, assim, para quem se identifica com essa linha de fé ou filosofia, né? Vale muito a pena a leitura. Você me perguntou mais alguma coisa? Vamos botar então uma pessoa que você é a pessoa que você mais segue hoje em dia. Quem você indicaria pro pessoal dar uma olhada? Jordan Peterson. Jordan Peterson. Ele realmente é uma pessoa que eu tenho alguns momentos durante o meu dia que eu ouço música. E tem outros que eu paro só pra ficar assistindo um vídeo atrás do outro de Jordan Peterson. Ok. Sabe? Porque realmente eu acho importante o homem ser homem. No sentido de honrar a família, a esposa, os seus negócios. No caso, resumidamente, a responsabilidade de ser homem. Né? A gente está em constante formação, a gente está forjando o nosso caráter a ferro e fogo. E isso, a mensagem que ele traz é mais ou menos uma conversa que você teria com o pai ideal, digamos assim, né? O pai que vai sentar com você e vai falar, olha, isso. Talvez os nossos pais, o meu pai, o seu pai, não tiveram a oportunidade de ter uma palavra de apoio para talvez romperem em ousadia para alcançar alguma coisa na vida. Então ele traz isso sobre a questão da autorresponsabilidade, de correr riscos, de tentar e de ser homem. Então eu acho que falta esse tipo de mensagem hoje em dia. Não é uma mensagem muito divulgada e motivada, estimulada para os homens, né? A gente pensa que em ser homem é simplesmente dar lugar ao lado animal e go with the flow. Mas não é bem assim. É saber também dominar o bicho que existe na gente para conseguir coisas melhores e mais significantes na vida. Tá, beleza. Você tem alguma frase que você trata como a parada que você segue como propósito? Pode ser uma frase sua também. Cara, eu falo, geralmente pra mim, eu falo o seguinte. Seja humilde o suficiente pra aprender mais e alcançar mais. Ok. Mas seja orgulhoso o suficiente pra reconhecer o que você já conquistou. Porque se você é humilde demais, você acaba entrando numa linha tênue entre humildade e negligência. Que é negligenciar tudo que você conquistou sem poder falar, poxa, batendo no teu peito, eu conquistei isso. Porque você tá sempre querendo se enquadrar naquela coisa do bom moço, de falar, não, tá bom, obrigado. Sim. Eu consegui isso aqui e tal. Não, eu consegui vir até aqui, sou muito orgulhoso por isso. Tenho orgulho do que eu conquistei. Mas eu também tenho a humildade de entender que isso é muito pouco perto do que eu ainda vou conquistar. E no sentido não somente material, mas no próprio sentido do desenvolvimento pessoal. Sim. Eu aprendi bastante durante esse tempo da minha vida. Acho que muita gente aprendeu, por exemplo, bastante durante a pandemia. Né? Ele literalmente resetou a cabeça de muita gente aí. E os bolsos também. Literalmente. Então, seja um equilíbrio entre humildade e orgulho. É um equilíbrio em tudo, né? Basicamente. É. Não, mas show de bola. Cara, vamos fazer o seguinte, então.
né? Para o pessoal que estiver assistindo até o final, eu quero colocar uma chamada para poder o pessoal conhecer a Docs, na questão de poder fazer uma aula. O que você acha que você pode oferecer pro pessoal que vai estar podendo assistir isso aqui? Talvez eu vou deixar o link aqui embaixo pro pessoal se cadastrar no que ele vai falar, tá? Tá. De imediato, para todas as pessoas que estão inscritas e são seguidores, né, da mídia, eu vou dar 15% de desconto. Aí, pessoal. Então já tem a questão financeira, né, já está resolvida. E também eu faço o convite a já participar da Fan Friday. Sim. Né? Aula experimental, né? Pro pessoal uma aula entender. experimental, exatamente. Aí fechando, gostando e tal, a gente já garante esse desconto também. Tá, perfeito. Entendeu? Eu vou colocar, então vamos botar o quê? Mid 15? Vamos botar o nome de um cupom assim, Mid 15. Fica legal. Que aí eu vou estipular o quê? Vou deixar um espaço ali embaixo, vou deixar um link onde o pessoal vai poder se cadastrar e só botar, vim pelo Mid 15. Isso. Não precisa ser por esse link, mas se for por outra parte do site, é bom você acrescentar isso para poder ficar valendo o desconto também, para poder participar de uma aula experimental. O pessoal vai poder entrar em contato com você e para poder marcar. Caso você seja à distância, como é que funciona? Então, à distância, a gente faz um tipo de aula experimental agendada, Ok. né? Que a aula normal leva 1 hora, uma aula experimental que é um walkthrough para explicar como que funciona e dar uma pincelada ali na primeira aula, né? Que dura em torno de 25 minutos. Ok. Então a gente pega Dá pra... uma pessoa, 2, 3 pessoas ali que casam aquele horário ali e a gente faz uma aula para poder mostrar todas as ferramentas utilizadas nas aulas online também, né? Sim. Aí a vantagem de ser aluno Docs, independente de ser aluno online ou presencial, ambos também têm acesso à plataforma EAD 24 horas por dia, com conteúdo Perfeito. voltado ali para o nível de inglês daquela pessoa. Que pode ser trabalhar ali na plataforma melhoramento de vocabulário, porque trabalha a questão de aprender novas palavras, Ok. e também melhoramento de pronúncia. Ele te dá uma nota toda vez que você pronuncia uma palavra. Então pode chegar a 80%, a 100% e tal, e ele vai te dando essas notas ali e o professor consegue acompanhar o teu progresso aqui da Docs. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então é muito bacana mesmo. Não, show de bola. Pessoal, então a gente já vai chegando aqui no final. Foi muito bom ter conversado com você. A gente já conversa basicamente todo dia. Né? Não tem muito. A gente já conhece muita coisa um do outro, até coisas que a gente não pode falar daqui. Não aqui. Mas eu acho que essa é a parte maneira que ele conseguiu mostrar um pouco da visão dele também, do empreendedorismo, e vocês acabaram saindo com uma maravilhosa oportunidade aí pra parar de não saber porra nenhuma de inglês. Muito Come to obrigado. Docs. Come to Docs. Então, vamos finalizar por aqui. Eu sou o Bernardo, né? Esse é o Midcast da empresa Mid Marketing Digital. Então, se você quiser trazer a sua empresa para a parte da assessoria de venda e tráfego, você pode conversar comigo ou entrar em contato com a gente na nossa página, no nosso site. Show? Todas as informações que a gente falou aqui no Midcast vão estar na descrição. Não se esqueça também de seguir a página da Docs Conversation Course, né? E seguir também a Mid Marketing Digital, que é Mid MKT Digital. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Até pessoal. o próximo episódio. Valeu. Valeu.